pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Estamos aqui tentando romper um pouquinho dessa barreira aí do espaço. E eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre as atividades que eu enviei para vocês. Na verdade, essas atividades começam com um fragmento de texto, né, por parte de pai. Se vocês tiverem a oportunidade de ler toda a obra, né, todo o romance, é maravilhoso, né, sentimental, e pode servir aí para a gente conversar numa roda de leitura, né, e seria muito interessante que vocês se interessassem em lê-lo. E aí, pessoal, eu começo perguntando sobre a questão da narrativa, e eu acho que não tem dúvida, né, nessa questão, porque é um texto narrativo, apesar de não ter toda uma estrutura completa da narrativa, a gente vê que ele conta uma história, que ele tem elementos da narrativa, né, de personagens, narradores e etc. Então, na verdade, isso não traz muita dúvida. Além disso, depois eu pergunto um pouco para vocês sobre a questão de que narrador a gente está falando aí, né? E vocês deveriam entender esse texto sendo narrado pelo próprio personagem, né? Até pedir que vocês conseguissem retirar um trecho do texto para comprovar. E vocês poderiam pegar qualquer trecho que comprovasse que o foco narrativo é em primeira pessoa, combinado? Além disso, pessoal, eu acho que vocês não devem ter tido muita dúvida nessas questões referentes a tipo e gênero textual, né? Porque nós debatemos muito isso em sala, beleza? Além disso, pessoal, a gente tem aí, eu pergunto para vocês sobre qual parte da estrutura narrativa esse trecho pode pertencer, né? E eu gostaria que vocês tivessem lembrado das nossas discussões de que ali na parte da introdução, da situação inicial do texto, a gente sempre tem uma apresentação dos personagens, do espaço, né, do tempo. Então eu precisaria, né, que vocês tivessem lembrado disso para marcar a questão correta, né? Então a questão aí pergunta sobre esse fragmento, ele se estrutura melhor claramente na situação inicial do texto, tá? Além disso, pessoal, a questão de número 4 fala um pouquinho sobre a interpretação, né? A contribuição desse avô na vida do garoto. E é muito interessante como esse avô está ligado nesse neto, e esse neto nesse avô. E esse avô, como ele escrevia nas paredes, e escrevia de uma forma que aguçava muito a vontade de ler no menino, a contribuição do avô foi de formar esse menino como um leitor, né? Como um leitor voraz, que na verdade ele se formou. Porque, para quem não conhece, né, o autor do texto, Bartolomeu, ele escreve muito de forma autobiográfica. Então, na verdade, essas histórias que ele conta do avô são de fato o avô dele, né? E essas histórias aconteceram, tá? Então, é só a título de curiosidade mesmo. Na questão 5, a gente tem uma questão de vocabulário, que vocês teriam, né, que perceber que a letra é a letra correta para assinalar. A gente tem adoçar, não nesse caso como sinônimo de abrandar, tá? Então quer dizer que sinônimo, pessoal, é uma matéria, né, vamos dizer assim, de contexto. Então, dependendo do contexto, abrandar e adoçar vão ser sinônimos, em outros não, tá? É isso que eu preciso que vocês entendam nesse momento, beleza? Depois, pessoal, a gente pode perceber que eu peço uma questão sobre referência pronominal, né? E aí eu destaco a questão do meu avô, como o narrador se refere a meu avô, e ele se refere como ele, tá? Esse pronome pessoal reto, ele, combinado? Né? O meu avô, ele, então isso fica muito claro no texto, combinado? Depois,
a gente tem aí uma questão que eu gostaria de comentar, que é uma questão, acho que é a questão número 7 de interpretação, que ele fala sobre a imaginação do avô. Porque o avô só tinha um olho, ele via tudo pela metade. Mas o que fazia ele enxergar tanto? Né? Então a gente tem a questão da imaginação, né? Você deveria colocar isso na sua resposta, que o avô ia além dos olhos pelo poder da imaginação, do pensamento, tá? Então essa seria, na verdade, uma questão de interpretação textual e para ver se realmente você compreendeu profundamente esse texto, combinado? A gente tem mais uma questão aí que eu gostaria de comentar, que é sobre uma questão sintática, gramatical, né? Eu pergunto para vocês se o seu olho esquerdo é o quê, né? Se ele é um predicado, se ele é um sujeito, e na verdade ele é um sujeito. Na verdade, a gente só inverteu a ordem dos termos. Então seria, seu olho esquerdo era de vidro seu olho esquerdo. Então, na verdade, alterar os termos aí, né, não faz com que ele mude de função, tá? Na questão número 9, que é interessante vocês perceberem que os textos dialogam, sim. A gente tem, apesar da gente ter textos com vamos dizer, temáticas diferentes, ele conta sobre, ele conta sobre a escrita do avô, o outro ele fala do aspecto físico do avô, querendo ou não, aí a gente percebe uma relação muito sentimental com esse avô, né? Muito pessoal, e é isso que faz com que eles dialoguem, tá? A relação do avô com o neto com o avô, combinado? E por fim, e não menos importante, a questão 10, eu peço que vocês consigam fazer referência aí com o dito popular, né? O silêncio é um amigo que nunca trai. E era importante que vocês percebessem que esse silêncio está atrelado ao fato de o menino não fazer perguntas ao avô, né? Ele preferia ficar quieto e por isso em silêncio. Combinado? Eu espero que tenha sido esclarecedor, né? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo para todos.